Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai continuar falando dos cilindros, vamos falar das propriedades que tem o cilindro, mas vamos destacar agora sobre o que a gente chama da secção transversal de um cilindro. O que é secção transversal? Vamos lá conhecer e esclarecer esse assunto? Então, primeiro, vamos chegar a uma pergunta bem simples, começar com uma coisa bem simples. Quais objetos que vocês conhecem, que vocês têm em volta de vocês, seja vocês estando em casa, estando em qualquer lugar, que vocês conseguem ver a forma cilíndrica? Pensa um pouquinho. Vou sugerir alguns aqui. Eu tenho vários objetos aqui, tem, por exemplo, giz, o crayon, né? O crayon, a lata de tinta, a garrafa térmica, a caneta comum que a gente conhece e aqui a moedinha de R$1. Quem não tem? Essa moeda de R$1, por sinal, é muito parecida com a de €1, né? E tem o formato exatamente de um cilindro. Como assim cilindro, professor? Uma moeda é um cilindro? Sim, gente, é um cilindro. A base dela é um círculo e a espessura dela também tem uma altura ali. A espessura, nesse caso, vai ser a altura do nosso cilindro, que às vezes a gente tem dificuldade de ver as figuras com uma espessura menor, que não seria um volume. Tem volume sim. Então vamos lá. Mas o que seria uma secção transversal de um cilindro? Significa que eu vou pegar um plano, e ele vai ser paralelo às duas bases do cilindro, que são congruentes. O que é congruentes mesmo? Significa que elas são iguais. Então eu vou pegar essa secção, que será paralelos entre as duas bases, e vou seccionar. Na hora que eu faço essa secção, dá uma olhadinha aqui, o que forma? Vai formar exatamente um círculo. Então, nada mais é do que a área de uma secção transversal, nada mais é do que a área de um círculo. Como é que a gente calcula a área de um círculo? É πr ao quadrado. Então, para eu saber a área de um círculo, πr ao quadrado. Tranquilo, já conhecemos. Aonde que a gente tem a aplicação dessas áreas de secção transversal? Por exemplo, quando a gente trabalha com gráficos de colunas, né, ou melhor, de setores, ou o famoso gráfico em pizza, aonde é que eu tenho 2D, que ele trabalha num plano, então nós estamos trabalhando em 2D, ou em 3D, que daí nós estamos dizendo que é exatamente um cilindro, não é verdade? E aqui observe, ó, que aqui eu tenho as fatias, né, representado as fatias. Mas como que é feita essa fatia? Essas fatias são chamados de setores circulares. O setor completo seria 360 graus, tranquilo? 360 graus vai corresponder a quem? A área do nosso círculo. O ângulo que vai dar um setor quaisquer ali, eu vou chamar esse ângulo de alfa. Então, esse ângulo alfa vai corresponder à área do setor. Ou seja, para nós aqui vai ser uma regra de 3 simples, que a gente vai resolver e, consequentemente, acharemos qual que é a área desse setor. No caso aqui do nosso gráfico, se eu quisesse saber a área de cada um deles, se eu soubesse o ângulo interno do setor, eu poderia calcular cada uma das áreas. Veja o formato aqui, por exemplo, de uma pilha. Aqui eu tenho uma pilha visão frontal, a visão lateral de esquerda, e se eu ver dentro, vejo que eu tenho, na verdade, 2 cilindros. Tem um cilindro externo, que é o maior, e tem um cilindro interno, que é o mesmo caso aqui da nossa moedinha de R$1, gente. Eu tenho a parte prateada aqui dentro e a parte do anel, o anel ali formando, que é a parte externa, que é a coroa circular que a gente chama. A diferença, então, da coroa, que seria essa daqui, menos a inferior, nós vamos ter esta área aqui. Tranquilo, gente? Vocês viram que tem várias aplicações exatamente da secção transversal de um cilindro, que às vezes você nem imaginava que tinha um cilindro dentro do bolso, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.